noite, Márcia. Sejam muito bem-vindas a esse quadro, no qual a gente vai contar a história das professoras que foram aprovadas em concurso público na área educacional. Para participar desse quadro, a primeira pergunta é o seguinte: você foi aprovada em um concurso usando como método o projeto Professora Concursada? Sim, primeiramente, boa noite para você e todos os professores, tá? É um prazer enorme participar desse quadro. E, continuando com a sua pergunta, sim, fiz sim o projeto, participei do projeto da professora, né, concursada. Foi, assim, um projeto ótimo, tenho bons depoimentos, né, para falar aqui agora. A minha proposta, né, quem já conhece, me segue mais tempo, além de levar a aprovação, que eu sempre falo, é ter sempre a história de resgatar aquilo que a docência tem de significativo, de importante, e cada professora que entra no projeto, né, que ajuda a conquistar essa aprovação e que consegue essa aprovação, eu falo que é um sonho meu, é uma meta, justamente contar que história é essa, né, que professora que é essa, como que foi esse projeto, e eu queria que você me contasse um pouco, né, como que é a sua trajetória até chegar à docência, como que é isso, né, como que você descobre a docência como profissão, qual que é o seu caminho até agora? Bom, eu sou professora, né, já tem bastante tempo. Minha mãe tinha uma escola infantil. Quando ela abriu essa escola, eu era criança. E aí, com aquela convivência, né, junto ali com ela, com os alunos, então eu fui pegando amor pela profissão. Aí eu comecei a trabalhar com ela. Eu estava com uns 14, 15 anos como ajudante de classe. E aí eu gostei demais, né? E fui em busca, né, de mais conhecimentos, para eu poder trabalhar como professora. E eu, assim, fiz o magistério, né? Depois fiz a pedagogia, fiz psicopedagogia, fiz tradutor e intérprete de língua de sinais. Então, assim, eu fui buscando formações, tudo que estava direcionado à área da educação, né? Então, assim, eu amo essa área, né? A gente faz outras coisas e tudo, mas a minha paixão mesmo é a educação, porque eu sei que muita gente precisa de nós, Sim, né? eu concordo. Então, continua aí na área. Ah, e aí me conta, assim, como que era essa questão, assim, como era para você essa questão do concurso antes de me conhecer? Pode me contar como que você me conheceu, como que você chegou ao meu Instagram, e depois você assim, me fala como que era seu estudo antes, como que não era, como que foi sua trajetória de concurso, foi de primeira, como é que foi isso para você? Olha, não é a primeira vez que eu tento concurso da PBH. Já tentei várias vezes, mas não consegui a aprovação, né? Então, eu acho que foi mais a forma de como eu estava estudando, né? Eu pegava o edital, né, lia, então tinha os conteúdos para ser estudados, então eu ficava perdida, né? Uhum, É um decreto aqui, é leitura do livro, é o autor tal, então eu ficava muito perdida, porque eu pegava, né, esse conteúdo pela internet, eu ficava na dúvida, será que é isso mesmo? Será que é esse uhum, conteúdo? Eu tô indo na linha certa, e acabava assim, eu ficava assim, desanimada, muito desanimada, né? Porque era aquele tanto de coisa para ler, para estudar, né? Então, assim, eu não conseguia tirar o essencial daquilo, né? E uhum, aí eu comecei, aí veio a pandemia, nós fechamos a escola, né? uhum, E eu falei assim: "Pronto, e agora?". Porque eu me acomodei na escola, uhum. né, Sim, que é da é muito família, então eu interessante me porque acomodei. rapidinho, assim, só uma intervenção, porque eu acho isso, assim, fundamental. Quando eu falo, assim, dessa questão do concurso público, eu tenho uma preocupação muito grande das pessoas mudarem
a mentalidade em relação àquilo que realmente faz sentido para a gente. Porque, de fato, a gente se acomoda em alguns lugares que talvez não é o nosso ainda. E aí eu tenho essa preocupação, assim, de pensar que realmente nós, enquanto professores, precisamos mudar a mentalidade. E quando você fala assim, eu me acomodei, de fato, isso tem um significado. Porque a gente decidir, de fato, mudar, né? Igual você tá saindo e falando, ó, eu tinha uma escolinha. E você indo para esse lugar de quem fala assim, peraí, eu não é esse o meu lugar, é um lugar, é um passo além, né? Isso é muito bom quando você fala, você acomodou e tem algo que te tira do lugar, né? Só uma intervenção pedagógica, assim, desculpa, mas eu achei muito Não, pertinente. tranquilo. Mas é isso mesmo. Então eu vi que assim, o meu tempo na escola já estava vencido, Uhum, né? Então eu tinha uhum, que correr atrás de alguma coisa. E aí eu falei assim, gente, o negócio é concurso. É uhum. concurso, eu não posso ficar parada. E aí eu comecei a busca, sabe? Aí eu entrava na internet, assistia várias aulas gratuitas de outros professores e tal, até que encontrei a Maria Rocha. Né? E aí, assim, apaixonei. A forma de explicar, excelente. Ah, obrigada. Aí, eu não consegui entrar na primeira turma, né? Assim, quando você abriu, né? Eu acho que eu perdi a data, alguma coisa assim. Aí eu entrei na segunda turma que você abriu em novembro. Eu Pois é, acho essa é que uma pergunta interessante, porque olha só, você entrou em novembro, a prova foi em fevereiro, foi né? fevereiro. Em Então, você fevereiro. estudou basicamente, que é uma coisa que eu tenho tentado observar, que é o tempo que a pessoa levou entre a entrada e a aprovação. Você estudou novembro, dezembro, janeiro, Janeiro, prova em fevereiro. fevereiro. No final de fevereiro foi a prova. Foi a prova. Foi mais ou menos 4 meses de curso, né? Isso é um dado Isso. interessante, assim, do tempo que a gente leva muitas vezes entre um edital, né? E um curso direcionado, porque estava bem direcionado, né? Então, você É. foi dos 4 meses até a aprovação. Isso, fui no quarto mês, né? Foram 4 Uhum. meses estudando, né? Como que E eu você achei fez esse processo, assim? Como que você seguiu esse método? Você seguiu o que eu falava? Como que foi? à risca, eu segui à risca, né? Foi assim, foi uma experiência ótima, né? Muito boa mesmo. Nunca tinha visto um método igual o seu, né? Uhum, Então eu segui certinho. Eu levantava 5h30 da manhã para poder estudar. Uma uhum, porque, eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e uma criança de 2 anos, né. Então ocupa muito tempo da gente. Eu tinha que uhum, aproveitar o horário que eles estavam dormindo. Então eu levantava 5h30 da manhã, lia, né, a parte teórica, aí à tarde eu despachava um para a escola, e a outra uhum. dormia, eu resolvia as questões, e à noite eu já estava preparada para assistir a sua aula. Às vezes eu deixava para fazer a questão, né, no outro dia e Uhum, tudo, mas sempre, toda vez, eu lia, né, a parte teórica e assistia sua aula e resolvia as questões. Foi um método, assim, excelente. E o que que aconteceu? Assim, com o seu curso, eu tive um direcionamento, eu não uhum. fiquei perdida, né. Sim. Então Uhum, facilitou muito, mas muito mesmo, os meus estudos, uhum. né. Então, assim, foi muito bom, foi uma experiência ótima. Eu acho que é interessante quando você fala assim que eu tenho 2 filhos, porque eu sou solteira e hoje eu vivo para fazer aquilo que faz sentido para mim. Então é diferente eu dizer que eu faço tudo o que eu quero sem filho, né. E é muito interessante a gente pensar nisso, mesmo quando a gente está em um outro tempo, em um outro modo, já com os filhos em casa, é possível criar estratégias, né. É. E aí eu acho que quando eu trago, né, vocês aqui, que é a ideia de trazer as professoras que foram aprovadas todas, né, que já foram até agora, eu espero que eu tenha pernas para colecionar essas histórias, é justamente dizer, peraí, é possível. Não é para quem estuda 8 horas, para quem estuda 10 horas, é para quem cria ali dentro, né, dessa loucura que é a vida da maioria de nós, você cria um método, você acha ali uma estratégia que funciona
para você, e que você fala, não, é com 2 filhos, pequeno, vou acordar às 5h30, estudar um pouco, um tempo ali. Isso é muito importante, porque às vezes a gente deixa de fazer, porque a gente cria um modelo ideal, espera o momento ideal para começar a lutar, assim. Esse concurso que você passou, né? De modo geral, o concurso das capitais são concursos muito concorridos. Não é um concurso, assim, Muito. né? É um concurso da educação muito desejado. Quando eu era estudante, o meu sonho de consumo era o concurso do BH, como de muitas professoras que estudavam. Então, não é qualquer concurso e não é qualquer conquista, né? É uma conquista importante de uma estabilidade profissional, de você exercer sua docência, e que eu acho muito válido e que não vai ter, né, na minha fala enquanto professora, desqualificando a educação, né? Mesmo que nós não tenhamos os melhores salários, eu tenho um posicionamento em relação a isso, né? Que é o que me deu, por exemplo, estabilidade financeira, que é diferente de independência muitas vezes, mas é um lugar de construção que a gente de fato consegue pensar, se realizar profissionalmente, que eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Isso faz sentido para mim? Inclusive, quando a pessoa diz que não faz sentido mais educação, eu não recomendo a pessoa continuar na educação, porque a gente trabalha com pessoas, né? E eu acho muito interessante, Márcia, dizer para isso, é uma pessoa que tem 2 filhos e que conseguiu chegar, né, com propriedade nesse concurso da PBH. Tem uma coisa interessante que eu acho na sua história também, que é importante, que ajuda as pessoas a pensarem. Você fechou a primeira prova fechada? Me conta como é que foi isso. Essa questão da prova, porque tem um ensinamento interessante aí. Na prova objetiva, né? Eu Uhum, acertei 60% das questões. Foi em uhum, cima. O mínimo era 60%. Eu consegui os 60%. Mas na prova da redação, né? Eu consegui quase a nota máxima e que me ajudou muito. Então, a redação valendo 60, eu tirei 59. Então, isso daí me ajudou demais, uhum. demais mesmo, sabe? As suas aulas de redações, né? Nossa, excelentes, foram conteúdos riquíssimos, né? Que aí, Uhum. que me levou à aprovação. E é interessante dizer isso, porque é isso. Às vezes, a gente não vai ser bom em tudo. Tem casos de professoras, que eu vou ouvir em outro momento, que foram tão bem na objetivas quanto na redação, né? O primeiro lugar da educação infantil estudou comigo. Em algum momento eu vou ouvi-lo, tô deixando quietinha, porque ela está estudando para um outro concurso, que é uma coisa interessante. Quando a gente chega, quando a gente entende que não é sobre cognitivo, que é sobre método, que é sobre estratégia, a gente ousa mais. A gente quer mais. E eu sei que você está estudando agora, que você mudou um pouco a visão em relação a isso. Isso para mim é muito importante, porque carreira a gente constrói. E a gente constrói, vai dando, né? Talvez faça muito sentido esse concurso ou outro, mas a gente, agora, nesse momento, mas você pode também ter outros objetivos, né? Outras metas. Então é muito importante que essa questão da própria gestão, de como você pensa assim, peraí, é possível esse, é possível outro, é possível chegar em um outro lugar, você já conhece um caminho, você já sabe o que tem que fazer. E aí, assim, conta pra mim como é que tá sendo essa expectativa agora, como é que vai ser isso? Olha, realmente você me despertou, né? Aquela Uhum, vontade mais ainda, né, de estudar, de correr atrás. Suas falas, né, no curso são, assim, motivadoras, importantíssima para a gente, né? Porque a gente já está naquela situação muito ansiosa, né? uhum, Correndo atrás mesmo do tempo, né? Que assim, eu não falo que foi um tempo perdido, né? Mas a gente uhum. vai correndo atrás, então isso afeta muito o psicológico da gente. Então, assim, as suas falas, super importante, né? E eu fiz esse concurso, eu não quero parar, né? Eu não posso parar só na Já tá estudando, que já me falou, continua lá no curso, estudando. continuo, continuo estudando, entro lá na plataforma, assisto todas as aulas, né, novamente, leio, né, a parte teórica e pego Uhum, as questões, dou uma olhada, leio. Então, assim, é muito importante. A gente não pode parar. E todo mundo é capaz. Gente, a gente tem que aproveitar cada minuto. Cada minuto. Eu falo assim, porque teve a aula teve uma pausa em dezembro por causa do Natal, do Ano Novo. uhum, Eu não parei, eu uhum. não parei. E Foram 4 estudar meses intensos, né? Porque quando a gente pensa assim, 4 meses, mas foram 4 meses bem investido, que você focou
para chegar onde que você queria, né? Engraçado que eu percebo isso. Eu tinha alunas que estavam na véspera, às vezes, comigo, assim, do Natal, que foi a mesma coisa. Foi 4 meses focado, direcionado, né, para conseguir chegar A a esse gente, lugar. a gente tem que ter os objetivos, né? Então, o Uhum, meu objetivo era passar no concurso. Então, eu me dediquei, estudei muito mesmo, aproveitei cada minuto. À noite, quando os meus meninos iam dormir, por volta de 21h30, 22 horas, né? Que eles dormem um pouquinho tarde, eu corria e estudava até 1h30 da manhã. uhum, Até assim, eu aguentava, nossa, agora não aguento mais. No outro dia eu levantava cedinho e dava continuidade, né? uhum. Então, assim, eu não parei, foi direto, 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 e foi como que valeu a pena, foi bom demais, Ai, que né? ótimo, E que não ótimo. vou parar, vou continuar aí, estaremos juntas, De Maria. novo, tem concurso novo aí do estado, né, que tá para sair. Me parece que o cargo aqui para BH é de inspeção, não vai ter supervisão nem coordenação, mas né, vários concursos que saem, não só daqui, mas de vários outros municípios também, vizinhos aqui, né, da região metropolitana. Tem várias possibilidades e sempre sai. E um outro interessante também, que a gente pode começar a galgar, é outras carreiras, né? Igual carreira federal, que tem vários concursos, assim, que saem nessas instituições, igual o FMG, que é meu cargo hoje. Então, a gente precisa ter esse olhar. Que quando chega, tem outras professoras, igual eu falei, que estudando para outros concursos agora, para a Assembleia, que é uma oportunidade, assim, maravilhosa, né? Um concurso concorrido, com uma carreira maravilhosa, promissora, né? Mas que é possível chegar lá quando a gente entende que tem esse método, quando a gente chega com propriedade. E eu acho que É. pensar essa gestão de carreira, assim, é muito importante. De você pensar que não é o fim também quando não acontece, sabe? A aprovação. Algumas professoras, às vezes, também não foram todas que conseguiram, né? Essa aprovação. Mas é muito importante a gente ter essa clareza, que às vezes é o método. Você falou que antes era mais perdida, né? Essa questão da disciplina, você tinha antes ou você conquistou depois? Depois, Não tinha eu não disciplina, tinha foi no antes. Porque é assim, eu vou pegar por exemplo, o decreto tal, depois eu leio, depois eu faço uhum, isso, depois eu faço aquilo, né. E uhum, no projeto, né, foi assim, você tinha os dias da aula, então uhum, tinha que acompanhar as aulas para não ficar perdida, porque se não sim, acompanhasse, depois não dava conta, era muito uhum, é muito, conteúdo, né. uhum, E inclusive, assim, o seu projeto foi assim, bem completo, caiu tudo, completo né? mesmo, Uhum, né, foi um curso excelente e completíssimo, porque a gente, né, vê as propagandas dos outros cursos, né, que a redação é separado, a específico é separado, né, uhum, então, não tinha isso. E isso foi muito importante, né, para mim, uhum, porque não teve a separação da educação infantil com o ensino fundamental, porque eu acho que o professor tem que estar preparado para tudo, sim. né. E é tão A gente interessante não que tem algumas bancas hoje, eu estou fazendo análise de São Paulo, por exemplo, foi uma briga, porque culturalmente as pessoas dividem os conteúdos. Só que para mim, quando a gente está se preparando para um concurso e tem uma banca, a FGV inclusive colocou isso lá, que o conteúdo é aquilo que é da prática do professor, quando a gente separa esse conhecimento, você poda o candidato de ter uma leitura total. As bancas inteligentes, ela não quer um candidato que sabe uma parte. Ela quer um candidato, e é o que a educação quer hoje, que compreenda o todo. Então, não faz sentido você pegar, muitas vezes, um conhecimento muito compactado e passar para o professor e falar: isso aqui é o que cai na prova. Porque banca inteligente, né, que nem era o caso da nossa, não é tão inteligente assim, mas, assim, é uma totalidade do saber. Então, um candidato que consegue pensar além da caixinha, além do óbvio, né? E assim, essa banca, por exemplo, a FGV, já traz lá juntinho. É infantil e fundamental junto, não tem conversa. Então, se separar demais, o candidato perde. Porque a é, leitura, esse conhecimento, ele é mais amplo. E fica aí, fragmentado, né, Maria? fragmentado. E aí o candidato tem uma Fragmentado. questão que extrapola isso aqui. Não dá conta, por quê? Porque está lá muito fragmentado, né? Então, é uma. Quando, né, seja em qualquer cursinho, é muito importante que o candidato avalie isso. Qual que é a profundidade do conhecimento? Uma outra coisa muito interessante que eu acho, Márcia, assim, que a gente precisa pensar, não sei se faz sentido para você, mas quando a gente vai estudar um negócio, você está fazendo uma atualização profissional.
Você está revendo um conteúdo que é uma atualização, não é um castigo. É. É uma atualização, entendeu? Que você vai ver aqueles conceitos, que você vai usar aquilo, que você vai melhorar a sua prática muitas vezes. É possível fazer isso por meio do ensino do concurso público, que é os conhecimentos, que são os conhecimentos que a gente precisa para chegar com propriedade numa sala de aula. Uma coisa que eu sempre tive, né? Eu me tornei coordenadora muito nova, já contei a história para vocês, que eu tinha acabado de sair do estágio, literalmente, e cheguei lá coordenadora. A única coisa que eu tinha era saber. E é esse saber que a gente chega na escola que vai nos ajudando a posicionar, né, a enfrentar as coisas, a não desanimar quando chega lá, antes da gente se estabilizar, psicologicamente, antes de você se apropriar da sala de aula, né? Então, É. eu acho que é também a gente tirar essa visão de que a gente está indo estudar como se fosse o pior se castigar, né? Eu sei que nem todo mundo vai se apaixonar. Eu sou apaixonada pelo conhecimento, então eu não vejo como um castigo. É Eu importante também a gente sou. fazer outras leituras nesse sentido, né? É. E aí, então, E eu comecei assim, a disciplina e cheguei. Você não tinha essa disciplina, você adquiriu essa disciplina. eu adquiri essa disciplina. Mas pegando um ganchinho aí, o que que você falou, e realmente é isso, atualização, sabe? Que a gente Uhum. tem quando está estudando, porque as coisas mudam, né? Às Sim. vezes acrescenta alguma coisa na lei e tudo, e a gente, quando está estudando para o concurso, a gente vai adquirindo esse conhecimento. É muito importante, muito importante. Muitas vezes eu pensava assim, ah, eu quero passar. É igual a Maria Rocha fala, é uma vaga só que a gente precisa, Só uma, né? não ocupa mais. Aí Uma eu, sim. só uma. Meu objetivo era passar, mas a gente não sabe, né? O que que pode acontecer. Se viesse a reprovação, eu continuaria feliz da Uhum, mesma forma, porque o conhecimento que eu adquiri com o curso foi fundamental para o meu crescimento, uhum. Eu entendeu? ouço muito isso e fico muito, muito feliz. Antes de chegar, como é que você tentava? Era sozinha? Como é que era isso, assim? Era Geralmente sozinha, assim? sozinha, sozinha, né? Aí eu pegava, estudava um pouquinho, depois, né, assim, porque às vezes eu via coisas que não era assim, eh, tão importante, né? Uhum, No seu caso, você se tinha um ALDB, você pegou ali o que foi mais importante e passou pra gente. uhum. Né, então É isso mais focado, né? ajudou demais. Eu estudei direto, assim, e é esse que é o conteúdo, então é esse que eu vou estudar, né. Então eu ficava muito perdida mesmo. E aí eu ficava desanimada, Uhum. desestimulada, aí eu pensava que um pouquinho que eu lia já estava bom para tentar o concurso, e na verdade não era. É. Acabava assim, que eu estava me enganando, né, me Eu tenho enganando. preocupação tão grande com isso, assim, eu penso muito, eu estudo muitas coisas, estudo muito várias coisas. E às vezes eu acho que as pessoas iludem algumas vezes os candidatos, assim, não é fácil. Então, É. assim, as aulas minhas são em torno, né, de 45 a 1 hora, que é esse limite. Às vezes é ruim você pedir para uma pessoa e você dizer que estudar 15 minutos é o suficiente. Você pode usar isso como estratégia, mas se você tem 4 meses para estudar para um concurso que saiu com um edital enorme, adianta dizer para um candidato que ele tem que ver uma aula de 15 minutos, que ele não adianta resolver questões? Não dá. Então, de fato, a gente tem que ter essa clareza. E muitas vezes você disse uma coisa interessante, a gente se engana. O nosso cérebro foi feito para isso. É preciso estar alertando o tempo todo. Não, não é pouca coisa, não. É muita coisa. Por isso que tem que ser objetivo, né? E eu acho que uma coisa interessante é isso, assim. Essa questão do ir sozinho. Tem gente que consegue. Eu sou a pessoa que vai sozinha. Eu não dou conta de cursinho. Eu não comecei a fazer cursinho, tranquei. Eu sou a pessoa que estuda sozinha. Só que isso não é de todo mundo. E aí, de fato, né? E eu até falei com a Márcia ontem que eu tranquei o meu curso para acompanhar mais as professoras no PPC, porque a avaliação que eu tive é que a minha presença acompanhando era muito importante e que era isso que motivava a continuidade. Então eu falei, se não adianta eu ter um curso muito bom, se eu não conseguir estar perto, motivando. Então, eu preciso arrumar uma estratégia para eu ter esse conhecimento, de modo que a professora chega, tem esse conhecimento lá,
e eu preciso arrumar uma estratégia também para eu estar lá, né? Que eu ouvi muito isso. Estar com você era importante porque me engajava, né? Foi É. uma coisa que me fez pensar agora nessas próximas turmas. Então, nessa turma que eu abri última, não teve esse acompanhamento mais sistemático. E aí eu fiquei sentindo falta, enquanto professora, de estar mais perto, né? De acompanhar, igual a gente acompanhava. E aí eu tomei essa decisão de acompanhar. E toda vez que eu ouço isso, né, de que sozinha, às vezes a gente não dá conta, que precisa do outro, faz muito sentido. Não é todo mundo que vai sozinho. Então, consegue. Mas às vezes é muito difícil, principalmente para quem não tem disciplina, né? E com relação à procrastinação, assim, que o pessoal fala muito, como é que era isso para você? Procrastinava, não procrastinava? Ó, antes, sim, né? Quando eu Uhum. estava estudando sozinha, sim, né? Agora, com o projeto, não. Eu andei, Procrastinação, vem disciplina. eu fui disciplinadinha, né? Então, Mas 59 aconteceu. na redação é 60 numa banca chata. É, É, é uma grande conquista, né? Uma pois disciplina é, e tanto, assim, né? É fiquei um feito. Assim, muito essa redação feliz. 59 é realmente uma conquista muito bacana para quem estudou 4 meses, né? Focada, É, assim. focada. Eu fiquei muito feliz com o resultado da redação, né? Eu Mas, imagino, eu assim, lembro para que me mim, chamou lá, a redação me salvou. e assim, eu não tinha sábado, não tinha domingo, nada. Por fim, eu Uhum. estava sentindo falta de escutar a sua voz, né? Que Quando bacana, eu gente. falava assim, hoje eu vou descansar, né? Aí eu ligava o computador para escutar. Nossa, foi uma experiência ótima, Eu né? fico muito feliz, assim. É uma grande realização para mim, né? A docência, a educação pública, porque eu respeito muito a educação pública, porque eu sou fruto da educação pública. Então, assim, tem essa dimensão, tem várias coisas que o concurso nos possibilita. Então, eu olho, assim, de um lugar de quem, né? Quem acessa um cargo na educação, para mim, do lugar que eu falo, do lugar que a maioria de nós falamos, né? Que é um lugar mais de quem não teve muitos acessos, é mudar. É outro lugar, assim, de ter sua estabilidade. Assim, tem várias alunas que eu vou conversar ainda no decorrer do curso, mas já alunas, às vezes, que saem bem lá da comunidade e que ser professora, e isso é uma questão que eu coloco muito aqui na UFMG quando eu estou nas disciplinas, porque eu sou a pessoa que não deixa falar mal, né? Quando as pessoas falam assim, nossa, docência é a pior das escolhas, eu falo, diz por você, porque para mim foi a melhor das escolhas. Ser professora na minha família, de onde eu venho, com o pai analfabeto, é uma ascensão em vários sentidos. Quando a gente fala em ascensão, né, não apenas social, não apenas financeira, embora a educação, né, pública, o salário da educação pública, peguei os melhores lugares com o passar do tempo, mas quem pagou minhas contas com extrema tranquilidade, com meus 2 cargos, foi a educação. Então, quando a gente fala da docência, a gente fala também dessa ascensão. É um lugar. Ser professora é você formar sujeitos, né, que vai para um lugar, essa graça de você construir um futuro por meio da construção de formação de outros sujeitos. E a educação pública fez muito isso comigo. E toda vez que a gente vai para a educação, a gente vai brigar por condições, mas eu acho que é isso também, sabe, Márcia? É um outro lugar. É uma conquista significativa você ter seu cargo. A gente consegue planejar férias, a gente consegue, né, ter o salário que você sabe que vai estar lá. Faz muita diferença. Faz muita diferença. O salário seu lá todo mês, você pode contar com aquilo. Como é que tá essas expectativas assim para você? E uma outra coisa que eu queria te perguntar também é sobre o valor, que tem muita gente que olha para o valor do curso e fala assim, nossa, quer dizer, nunca me disseram. Eles me falam assim que não tem o dinheiro às vezes. Mas na cabeça da gente, pagar por um curso às vezes, caro, é gasto. Como que você pensa isso? Como é que foi isso para você quando eu falo o valor do curso? Como é que foi isso, essa escolha sua, assim? Olha, eu sempre valorizei o conhecimento, tá? Uhum, Então, tudo que é relacionado a isso, eu pago com o maior prazer. É um livro não acho caro de jeito nenhum, uhum, tá? Cursos não acho caro, né? Porque isso vai contribuir para o meu crescimento. E é uma coisa que ninguém vai tomar de você, né? exatamente. Agora, comprar um carro de cento e tantos mil, eu já penso, né? Muitas vezes, se eu Uhum, compro ou se eu não compro, ou uma calça de R$ 600, isso aí eu penso. Mas uhum, para adquirir conhecimento, eu não penso, né? uhum, Então, assim, quando você falou o valor do curso, né, eu nem pensei em, uhum. assim, é isso que eu quero.
né? E é É um investimento. investimento que você vai ter ali para o resto da sua vida. E Da vida. como que valeu a pena, sabe? É Um dinheiro, interessante isso, um porque dinheiro a assim, gente gasta, igual você falou, numa calça, às vezes, num sapato, numa outra coisa, que é um gasto. E a gente fica, às vezes, né, pensando assim, eu consumo conhecimento igual uma louca. Eu consumo, para eu fazer aquele curso, eu não tenho ideia de quantos livros que eu li, de quantos livros que eu compro. Isso para mim não é gasto. E isso, assim, hoje eu consigo comprar os livros que eu quero, assim, enfim, nem sempre foi assim. E aí eu acho que é o contrário, é quando a gente se poda é, disso. É você ver o conhecimento ali e você fala assim: eu não posso ter isso. Então, eu consumo muito conhecimento e eu acho que, assim, às vezes, algumas pessoas que a gente vai conversando, você acha que o curso, o valor, não é mensurado nem por essa dimensão do tempo. Por exemplo, o PPC, eu tenho uma preocupação muito grande de fazer um curso com muito conhecimento, mais rápido e que os professores cumpram 100%. E muitos fizeram isso, assim, se você abre lá a página do PPC, muitos professores fizeram 100% do curso. Eu fui agregando conhecimento, os professores continuam vendo o que está sendo agregado. E é sobre isso, assim, né, de você pensar ali que uma informação, muitas vezes, que faz você mudar a mentalidade, aquilo não tem preço. Quando você tem a ousadia, por exemplo, de falar assim: "Não, espera aí, eu aprendi que um cargo federal pode ser meu também", que você se engaja naquilo, isso não tem valor, né. Então o valor do curso, muitas vezes, não é nem a duração, assim, fica a dica nem só para o meu, mas é que transformação que aquilo gera na minha vida. O que que isso vai mudar, né. Quando você fala assim: "Olha, eu estava estagnada, agora eu mudei minha forma de pensar, agora eu tô pensando em outra coisa". Isso, assim, é o que não tem valor mesmo, né. E no caso do concurso, eu acho uma coisa muito interessante, ontem você me falou que tinha comprado uma impressora. E eu fiquei pensando assim: "Gente, a Márcia comprou uma impressora para imprimir o material", porque tem muito material, eu fiz tudo com tudo impresso, com tudo, sou a louca da impressão, imprime em caderno. E fico quietinha é, ali. Você me falou isso ontem, eu fiquei prestando atenção, falei assim: "Gente, foi. que bonitinho". E É, aí, quando a gente faz o cálculo, se a gente for racional, por exemplo, se você soma o valor do curso que você pagou, mais um valor de uma impressora, os primeiros 15 dias do seu concurso vai pagar isso. E aí é isso que muda. Então, o seu primeiro salário paga o curso, paga a impressora, e aí tem isso que você falou, é uma conquista, o cargo é seu. Você vai sair é. de lá, se você não quiser mais fazer, se não fizer mais sentido, mas a gente precisa tanto quebrar isso, de mudar, né, de pensar assim: "Olha, um livro é um investimento, um curso é um investimento", e aí é sobre ideias novas, e a gente precisa muito chegar, né. Foi só uma Com pergunta aqui da Elza: "Chegando agora, estudando para passar no Secretaria do Distrito Federal, me graduei no final do ano passado, como estudar de forma eficiente com materiais gratuitos para quem não tem condições". Então, Elza, tem muito material, a gente falou um pouco disso no início. Tem muito material gratuito bom, tem aulas excelentes, boas. Qual que é a grande questão? A Márcia disse no início, ir sozinha e ficar catando ali, aqui não é uma boa estratégia. Por que não é uma boa estratégia? Você precisa ter um foco maior. É fazer o quê, qual dia. Boa parte das professoras traz isso que a Márcia traz. Sozinha e ficar catando um conteúdo, você não estuda. É muito mais difícil. Então, vale às vezes, né? Enquanto não tem uma condição, faça isso. Estude dentro das suas condições, mas é possível. Márcia, você tinha uma condição financeira estável quando você comprou o curso? Como é que foi isso? Não é? Porque ela tá falando assim, ó, da questão das condições. Como que você se organizou? Isso não era um problema para você? Como é que foi? Ó, eu sempre fui uma pessoa assim, eu nunca esbanjei dinheiro, né, essas coisas. Então sempre eu fazia uma economia, né, porque a Uhum. gente não sabia o que que poderia acontecer e tudo. E de fato veio a pandemia, eu tive que fechar a escola, não tive rendimento nenhum, nem nada, mas o que que eu já tinha, sabe, me preparado Uhum. financeiramente para algumas coisas, sabe. Então adiei algumas coisas para priorizar outras, igual Sim, o curso, né. Então eu sim. deixei de adquirir outras coisas para comprar o seu curso, né. A impressora eu tinha uma, antiga, mas eu falei assim: "Gente, é muito conteúdo". E eu, assim, eu prefiro ler no papel, porque eu leio, marco as partes principais, coloco observações, faço um resuminho, né, para facilitar a aprendizagem. Então, eu fiz isso, sabe, Uhum. eu tinha
né, condições de comprar o curso, né, Nesse a momento. impressora, então foi mais tranquilo. Mas realmente tem pessoas que não estão preparadas, né. Sim, e precisa ter esse pensamento, né, porque eu fico muito preocupada com isso, assim, com essa questão do acesso à informação e ao conhecimento. Só que quando as professoras trazem isso, ela já traz essa dificuldade. E sozinha, ficar catando é um dilema. É um dilema. Tinha professoras que chegavam, teve professoras que ficou me esperando abrir a turma e eu preocupada. Eu falei assim, gente do céu, eu preciso dar conta desse curso, que eu preciso dar conta desse curso. Porque tinha professoras me esperando justamente por conta disso. Eu falei assim, Maria, eu fico muito perdida, porque eu pego uma aula de uma matéria hoje, pego a aula. Não, tem uma linha ali de raciocínio, tem uma legislação ali que você vai seguir ela, é um passo a passo. Então é muito importante, Elza, essa visão. E às vezes, de fato, é importante a gente priorizar, porque o nosso cérebro cria uma série de desculpas muitas vezes e é natural. A gente consegue comprar um bem que não é tão duradouro assim quanto conhecimento, né, de um alto valor e não consegue às vezes dar um valor X naquilo que vai gerar uma transformação, que é um salário para o resto da sua vida, até você querer sair, né? Então, isso é muito interessante a gente pensar, se programar para isso, né? Mas essa estratégia sua, Elza, tem que ser pensada. Enquanto não tiver dinheiro para acessar o curso, estude o que você puder no gratuito. Só que o que as professoras estão trazendo é isso, assim, né? Porque elas vão trazendo a fala, isso que a Márcia falou, não dava, caça um decreto hoje, estuda uma aula amanhã, não é talvez a forma mais eficiente. E quem E se eu graduou agora, eu acho que fica mais tranquilo, às vezes, muita coisa. Quanto tempo você tinha para estudar, Márcia, falar nisso? quanto que é? Que você tinha parado? Você formou quando? Tinha muito tempo? Quando você deixou de estudar? Assim, como Eu é que foi fiz a isso? pedagogia, em 2005 eu me formei. Você vê, é Gente, tanta coisa, né, que assim, vem aí novo, então realmente eu tinha que me atualizar. Tinha alguns conteúdos que eu vi no seu curso que eu nem imaginaria, né, que entendi. teria. Então, é muito importante. Outra coisa também, que está aí falando, né, a Elza colocou a pergunta dela, as aulas gratuitas são ótimas, né, Sim, mas eu também ficava perdida, porque um dia era um professor, né, aí não dava continuidade sim. no conteúdo, aí já Uhum, parava ali, aí tinha que comprar o curso, outro professor, então eu ficava perdida, né. Quando uhum. você adquire o curso com um professor só, né, e você tem um direcionamento, facilita muita coisa, muita Aqui você coisa. ficou sem estudar esse tempo e chegou no curso, é só para eu entender a dimensão. Aí você fez a pedagogia. Quando você chega no curso, você estava atualizada? Porque ela falou assim, acabou de formar. Eu acho que essa galera que acabou de formar, eles têm um passinho mais tranquilo, assim, porque tá muito fresco na cabeça ainda. Eu tive várias aprovações de alunos que estão formando agora, inclusive. Então, eu acho que é uma pontinha, sabe, Elza, de possibilidade de você assimilar. E a Márcia falou que formou em 2005. Tirando 2000 isso, quando você chega no curso, estava vivo o conhecimento? Como é que foi? Ou você resgatou isso tudo da tive memória? que resgatar Gente, que tudo. conquista, hein, Márcia? Que conquista. Porque assim, 2005 parei, né, formei, né, e continuei trabalhando na escola. Para mim estava tudo tranquilo, né, Uhum, tranquilo. sim. Mas aí veio a pandemia, deu uma sacolejada na gente, né. A pandemia foi mais Acorda, escola, né? acorda, né. E aí eu corri atrás, né, fui e foi tranquilo, né, Ótimo. quanto a isso. Mas assim, no início eu tive muita dificuldade. Nas Eu imagino. primeiras aulas, né, as Hum. tendências pedagógicas. Tendências? Larga esse módulo de tendências, gente, pelo amor de Deus. O desespero que me Eu dava esse módulo de gostei. tendências, gente. Eu mudei a ordem do módulo, falei assim, não vai começar com tendências mais. Então, assim, no início, né, parece que meu cérebro, né, estava assim, Sim. acomodado. Depois que eu comecei, aí eu comecei a ver os vídeos mais de uma vez. E é assim, Uhum. cada vez que você vê, a sua compreensão é melhor. Né. Ótimo. Então, assim, eu via mesmo o mesmo vídeo umas 2, 3 vezes, e assim foi. Mesma coisa foram as questões, né, Uhum. que É que um susto, né, você e depois faz, depois você acostuma, mas no início é um susto a tal das questões. as questões, porque eu colocava lá no computador para eu ver, deixa eu ver
quantas questões são, e vai, né? Aquele tanto de questões. Aí eu imprimi e tudo. Aí eu, no início, eu também tive dificuldade de Uhum. resolver, né? Porque eu falei assim, nossa, é muito cansativo, é muita coisa, mas eu não desisti. Sabe? Uhum. Aí depois isso foi melhorando, foi melhorando. Inclusive, as questões não me ajudam tanto, mas tanto assim na prova, porque eu já li com mais assim, a compreensão, né, Uhum. da questão foi bem mais tranquilo, né? Porque quando a gente não está acostumado, a gente acha a prova muito cansativa, né? E Uhum. tudo. Então, assim, Verdade. como eu estava preparada com as questões que você colocava, né? Aí já Uhum. foi mais tranquilo, porque já aconteceu, assim, eu fazer provas grandes, cansativas, que eu saía exausta, Uhum. muito cansada, dor de cabeça, não queria saber de nada, eu queria chegar em casa e dormir e pronto. Né, e com essa a prova foi diferente. Foi Isso é diferente. interessante, porque o candidato às vezes não pensa nisso. Às vezes, ele quer chegar lá e fazer uma prova que o cérebro não acostumou o cérebro, você fala assim: "Eu tive que acostumar o meu cérebro com outro ritmo". Isso é interessante, porque quando eu falo assim, os professores têm que acostumar a resolver 60 questões, que é o que cobra lá, né, no na prova. Uhum. Então você tem que estar preparado para resolver 60 questões, fazer redação naquele tempo. Se o candidato não faz, igual você falou assim, de sai de um lugar, né, de quem está mudando a mentalidade, não vai dar conta de fazer uma boa prova e vai chegar lá e já ter é, uma questão assim que atrapalha, né? Então, é muito importante isso que você traz, Márcia, porque até treinar para chegar lá com o cérebro pronto para fazer a prova é uma coisa interessante, né? É. Tem várias perguntas aqui, Márcia, para você. Ó, Márcia, meu medo é, além disso, é não ter experiência. Estou com 43 anos, não quero desanimar. Eu vou só falar e vou passar a palavra para você. Gente, para quem não tem experiência, concurso público ainda é o melhor lugar. Não vão te perguntar onde você formou, não vão te perguntar se você fez seu curso foi à distância. É igual a Márcia falou. A Márcia falou que formou em 2005, ficou um tempo aí parada, chegou lá, não vão perguntar agora no concurso qual que é a experiência dela. O máximo que vai ter agora é os títulos que contam, mas que não é tão decisivo na hora do concurso. Então, olha, o lugar para quem não tem experiência e que está aos 40 e poucos, para entrar com qualidade é o concurso público. Na minha opinião, Márcia, a pergunta foi para você, por favor. Com certeza, não resta nenhuma dúvida. O concurso é a melhor opção, né? Para quem não Uhum. tem experiência, você aprende ali, tem muita gente preparada para poder te ajudar, né? E tem uma vantagem, ninguém vai te mandar embora. Gente, Trabalha isso é direitinho que libertador, porque eu sempre fui funcionária pública desde quando eu saí. O nosso lugar de fala é outro. É outro. É seu espaço de você construir a sua carreira, né? Tem a Amanda aqui, aprovada também. A Amanda vai chegar a sua vez de conversar comigo, hein? De contar aí, ó. Nem for, tá formando agora, porque tava fazendo a tese e formando. Gente, eu conheço a maioria dos alunos. E minha mente é ótima para isso. Ela tá perguntando se demorar é comum. Olha, eu acho, né? Você sabe minha opinião sobre a banca. Eu não fiz muito terror no início, mas eu acho a banca bem fraquinha, na minha opinião, que fez o concurso, uma banca confusa, essas etapas confusas. Há concursos que demoram. Assim, eu acho que tem várias questões. Sim, vai dar certo, vai fluir, vai chegar lá no final. Então, assim, não é muito típico, mas eu acho que tá tudo certo. Que tá agora é esperar aí sair a prova de títulos, né? Esse resultado aí, isso. mas já tá um resultado basicamente dado. Imagino que a prefeitura, quando chamar, também vai chamar muita gente, porque o que deve estar defasado, o quadro da prefeitura e educação, gente, sem pessoas para trabalhar, em vários lugares a gente sobrevive sem pessoas. Na educação não tem como você deixar uma sala de 30 sem professor. Então, assim, tem essa parte boa. Quando chamar, vai chamar muita gente, né? Fica tranquila, tá demorando mesmo. Tem professores que tá falando comigo que é etapa agora de esperar, tá pior do que quando tava estudando, porque a gente pega Mata, gosto, gente, né? Mas eu acho que vai dar ansiedade. certo, tá, Amanda? E aí depois nós vamos marcar aí nossa entrevista. Tem outra pergunta aqui, professora Maria Rocha. Eu fiz o temporário do Distrito Federal e fui muito bem. Porém, na hora da prova, eu esqueci de preencher umas 15 questões que estavam corretas. Eu já tive uma experiência, Elza, de deixar 3 sem fazer no último concurso que eu fiz. Eu cheguei nas 3 últimas questões, quando eu fui preencher o gabarito, passar, que eu vi que ficou faltando 3 quadrinhos. Eu cheguei no número X e me dei
completa, né? Acontece quando a gente está nervosa, não dá para acontecer, porque uma questão, um ponto, um décimo, é o que nos tiram, né? Só que a gente vai adquirindo maturidade e vai aprendendo a lidar, inclusive, com essa ansiedade, que isso é fruto da ansiedade. Era o meu não sei quantos concursos, só que eu estava nervosa para isso, porque eu queria passar, porque eu queria sair do cargo que eu estava, né? Era um concurso de uma vaga, jamais deveria ter acontecido isso, mas ainda deu bom, deu certo, né? Era questão de Paulo Freire, que eu super gosto e domino, e aconteceu isso comigo. Eu deixei por último e só percebi quando eu fui marcar o gabarito, que eu fui, para mim tinha terminado a prova. E quando eu cheguei no gabarito, né, isso depois de muito concurso, então acho que a experiência nos ajuda nisso. A chegar lá, a Márcia até falou um pouquinho disso ontem, assim, dá um pouco de medo chegar lá e ver aquele monte de candidato, aquele monte de gente, e ao mesmo tempo um pouquinho de preparo nos dá segurança também, a gente vai perdendo isso, né? Com certeza. Aí a gente coloca na cabeça, né? Algumas se prepararam, tem outras, né, que não tiveram condições e tá tentando, né? Mas realmente estava muito cheio, foi um concurso muito concorrido, Foi. né? Uhum. Assustador. Quem olhasse assim a quantidade de candidato voltava para casa. Voltava para casa. E de fato, assim, para quem mora aqui, sabe que esse é um concurso que todo mundo quer. É um concurso que eu fiquei muito tempo, que eu custei para largar, então não saí de lá. Nossa, que fim, pelo contrário, saí construindo e fazendo gestão da minha carreira, né? Me dera ir para o ensino superior da aula e depois nasceu o PPC no meio do caminho. Então, assim, de fato é uma grande conquista. Márcia, eu queria te parabenizar, agradecer a participação do pessoal aí. A gente vai ter várias lives assim, do pessoal todo aprovado, que está aqui, alguns alunos que devem ver depois, a gente vai conversar sobre isso. Você trouxe muitas contribuições hoje. Se eu tivesse enquanto candidata, eu teria pegado várias dicas importantíssimas que você deu. Parabéns por sua garra, com 2 filhos pequenos, pela sua luta. Parabéns mesmo. A conquista ela é sua, é mérito seu. Não é uma conquista pequena, não. Acho que na educação infantil, acho que tinha não sei quantas mil pessoas aí, né? Então, parabéns por isso. O mérito é todo seu. Muito sucesso, assim, na educação. É que você trilhe um caminho maravilhoso. Não pare, você entendeu um caminho. Que prazer te ouvir. Quanta sabedoria, né? Nós somos todas professoras. A gente fala apenas de um lugar que é diferente, de um momento que é diferente. Mas parabéns por sua conquista. Realmente ela é grande. É passar na frente de várias pessoas que tinha isso. E eu espero que todas as outras também, né, achem aí um lugar. Não termina quando a gente não passa. A gente muda o foco, muda o lugar. Assim, parabéns por sua conquista. É sua. Você merece. Né? Muito sucesso aí. Que termine logo, que venha a convocação, né, as nomeações. Se Deus quiser. Eu agradeço muito, tá? Por participar, pela sua disponibilidade também no curso, sempre muito atenciosa, né? Obrigada. Muito comprometida, Ai, né? E eu obrigada. falo para os candidatos, né? Para as professoras, que assim, valeu muito a pena participar do projeto, né? E que elas não vão se arrepender, né? E assim, e não desanima, não desista dos seus sonhos, Uhum. né? Porque é fundamental. E tenha foco, foco e objetivo, que você chega no lugar que você quer. E ninguém te tira do seu caminho. Então, eu desejo, né, que as professoras continuem aí com os estudos, né? É por pouco tempo, depois Uhum. passa o concurso, você já tranquiliza. Então, assim, o tempo que você tiver, aproveita. Aproveita, porque o tempo é precioso e não perde a oportunidade, né, de ficar mais próximo ainda dessa pessoa que é assim ótima, excelente, que assim abriu muito assim a cabeça da gente, mudou, a gente muda a forma de pensar, a forma de agir. Então, foi fundamental esse curso para mim. E Ai, que você lindo, também está de obrigada. parabéns, tá? Obrigada. A Márcia está falando aqui que chorou muito, né? Porque a esperança de dar a vida é melhor. Olha, Márcia, a gente teve um certo momento da minha vida que eu passei e não assumi. Eu fui tomar posse na PBH, de educadora infantil, e eu descobri que eu estava com um pólipo nas cordas vocais. E aí, nesse momento, eu falei comigo mesma, falei assim, peraí, a voz é meu instrumento de trabalho. E mesmo tendo sido aprovada, eu falei assim, eu não vou pegar, eu já tinha um cargo de coordenadora, aí eu fiz a da PBH, passei. Quando eu fui fazer o exame que a gente faz a fono antes, que é bem rigoroso, inclusive, Márcia, olhe sua voz tá ok, inclusive, a minha deu problema, e aí eu não assumi. Naquele momento, assim, foi muito difícil. Eu lembro que eu peguei o relatório,
do médico, né, quando me encaminharam lá, falou que eu estava com submucosidade na voz, e quando eu vi o pólipo, eu falei assim, gente, se eu não cuidar disso agora, era benigno e tal, era de uso de voz, mas enfim, naquele momento, eu tinha passado, e eu falei, eu não vou dar prosseguimento com esse trem, vai ser muito doloroso. E aí eu resolvi, né, um tempo, fazer esse acompanhamento, foi difícil, eu tive que pagar uma cirurgia caríssima, que na época, eu acabei de pagar essa cirurgia, depois que eu passei em concurso bom, porque eu fiz um empréstimo, assim, louco, mas eu falei assim, isso é meu instrumento de trabalho, isso é meu instrumento de trabalho, no SUS não ia fazer minha cirurgia, porque não era um problema, era um pólipo que ia me impedir de tomar posse em concurso, que até hoje falam comigo assim, tem gente que tem uma Ferrari, a voz, a minha é um Fusquinha. Então eu não assumi naquele momento. E aí é sobre isso, é sobre ressignificar. No próximo concurso, né, quando veio do fundamental, eu fiz do fundamental, passei, não tinha zero problema, cuidei da voz. Passei, que foi o cargo que eu fiquei a maior parte da minha vida na BBH, né, mais como coordenadora, que eu sempre fui, essa questão da coordenação é muito forte. Então há os momentos da gente seguir, há o momento da gente se ressignificar. A Márcia falou que já tinha tentado outros, né, Márcia? Então, assim, nem sempre vem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. O importante é chegar nesse momento que a Márcia chegou, olha, a hora do basta. Basta. E qual foi o basta da Márcia? Eu vou entrar com curso, eu vou focar, eu tenho 2 filhos, vou mandar um para a escola, vou acordar mais cedo. Então, Elza, não para aí. Sei, foi bem, agora é o próximo. Vamos embora. Qual que é a outra possibilidade? Se não é o distrito, é qual? Tem concurso federal por perto? Qual que é a outra possibilidade? É outro município? Não dá para a gente parar aí, porque senão a gente fica numa cadeira de balanço e não olha para frente, né? É fazer o que tem que ser feito, não deu certo, vamos pensar outra estratégia. Qual que é a outra possibilidade? Sempre tem, né? Então é isso, viu? Márcio, Elza, né? Muito obrigada pela participação, bem participativa. Muito obrigada mesmo por dialogar. E eu acho que é isso, Márcia. Você tem alguma coisa que você quer falar assim? Muito obrigada de coração por compartilhar, por ajudar outras professoras. Muito obrigada mesmo. Se tiver mais alguma coisa que eu não perguntei, que você queira falar, fica à vontade. Não, tá tranquilo, tranquilo, e é isso. Não, foi um prazer enorme de participar, tá? Muito obrigada. Então, assim, nos encontramos por aí no próximo concurso, nos encontramos lá no PPC ainda, que vocês ainda têm acesso aí até um bom tempo aí, né? Para vocês terem acesso, continue nesse foco, continue estudando todo dia, que a gente vai ver aí quando, né, qual que é a próxima conquista, qual que é o próximo passo para alcançar ainda melhor e construir sua carreira. Muito obrigada, tá? Um Eu te abraço e fique bem. agradeço. Um abração aí para você também.